Ok? Ok? Sim. Bom, nós tivemos uma reunião hoje à noite aqui na casa do senador Flávio com o presidente do União Brasil e o presidente do Progressistas, o senador Ciro, o Antônio Rueda e o presidente do nosso partido, do PL, o Valdemar da Costa Neto. Na oportunidade, o senador Flávio, colocou as condições de sua campanha, da sua candidatura, desculpe, né, a necessidade de estarmos juntos, né, colocou o que é que pretende apresentar como projeto de país e tanto o Ciro como o Rueda, que representa hoje uma federação, né, ouviram, foram muito receptivos e vão conversar com o seu partido, com os seus partidos para tomar uma decisão. Então a reunião de hoje foi uma reunião que não aconteceu antes, né, porque na sexta-feira nós tivemos a notícia da decisão do presidente Bolsonaro, hoje é segunda-feira, já havia conversas anteriores tanto com o Ciro como com o Rueda, a partir do momento em que ambos decidiram sair do âmbito da governabilidade do governo do Partido dos Trabalhadores, já estávamos tratando de convergência tanto na Câmara como no Senado, então era natural que o senador Flávio expusesse a sua candidatura, o porquê ela aconteceu, em que circunstâncias ela foi colocada a público e o pedido natural de apoio para que nós pudéssemos convergir numa candidatura que tivesse o maior número de parlamentares, de candidatos ao governo e que ela tivesse uma capilaridade em todo o Brasil. O que ficou decidido por parte do PL? O PL tem uma candidatura, está claro, né? Na hora em que a candidatura foi publicizada pelo senador Flávio, que teve contato com o presidente Bolsonaro, ele que há mais de 100 dias, antes inclusive da definição, né, do trânsito julgado, né, do processo do pretenso golpe, ele já havia sido amordaçado, impedido de se comunicar com o partido e com a sociedade brasileira, mas a família, os advogados e alguns médicos tinham essa possibilidade de ter acesso ao presidente. Então, na última sexta-feira, o Bolsonaro colocou para o Flávio que a candidatura era dele, até para unificar a direita, né, para que nós possamos preservar o seu legado. E a posição do PL é muito clara, né? Na hora em que o principal representante do nosso partido tomou essa decisão, todos nós estaremos juntos com ele. Amanhã, inclusive, nós estaremos reunidos. Teremos uma reunião de 10 da manhã com os presidentes de diretórios estaduais de todo o Brasil. E às 14 horas com toda a bancada. A partir daí vamos unificar, né, a nossa comunicação, a forma como levaremos o nome do senador Flávio, as propostas que ele deverá defender e o projeto de país que nós pretendemos apresentar como contraponto ao desgoverno do PT. E os integrantes da Federação Progressista e do União Brasil também, eles fizeram algum pedido para poder entrar ou participar de uma possível chapa em conjunto? Olha, Só pode à voltar direita lá, eu vou, tá? Olha, na hora em que houve a definição, é fato que ela não foi comunicada com antecedência aos partidos aliados, aqueles que estão dentro do mesmo projeto, e o projeto é fazer com que no próximo ano nós possamos derrotar o presidente Lula. Tá? Então hoje foi um momento de conversarmos a respeito de como se deu essa definição, né? Tanto o PP como a União Brasil, que hoje fazem parte de uma única federação, nos ouviram, né? Tivemos a oportunidade de colocar em que circunstâncias essa candidatura foi colocada, como ela ocorreu, e o que pretendemos e como é que será o planejamento dessa pré-campanha, né, que antecede inclusive o mês de março, que eu acho que é o primeiro balizador da campanha eleitoral do próximo ano, porque vai ser a ocasião em que aqueles que pretendem se candidatar terão a oportunidade de fazerem a opção partidária, né? E nessa conversa que nós tivemos, ficou claro a nossa disposição, a nossa convicção, o fato de que a candidatura do Flávio, do senador Flávio, é uma candidatura para valer, né? E é evidente que
há uma responsabilidade tanto do presidente do PP como do presidente do União Brasil, para que eles possam conversar com as suas respectivas bancadas, com governadores, com atores políticos que estão espalhados por todo o país, para que, ao fim e ao cabo, eles possam nos trazer uma posição dos seus respectivos partidos. Isso não vai acontecer nem hoje, nem amanhã, né? A conversa que tivemos é que isso vai ser maturado, né? Vai ser absorvido por todos. Vamos ter um tempo aí para que haja essa definição. Senador, agora na sexta-feira houve ali aquele impacto no mercado financeiro, na bolsa, no dólar. Teve também aquela declaração do senador Flávio Bolsonaro de que a candidatura teria um preço. Hoje ele voltou atrás. Como é que vocês estão avaliando estrategicamente essa ida e vinda? Tem gente falando que é balão de ensaio essa candidatura. Como é que você avalia isso? Bom, vou começar pelo fim, né, da sua pergunta, última pergunta. Em nenhum momento o Flávio colocou que a sua candidatura era um balão de ensaio. Ele fez um ensaio retórico, né, de que o preço era que o presidente Bolsonaro pudesse constar na cédula eleitoral como candidato, uma vez que ele está impedido pelo trânsito em julgado da condenação que ocorreu, né, que nós consideramos que ela não foi correta, não foi adequada. Em relação à primeira pergunta, o mercado é evidente tratar com especulação, né, faz parte do jogo do mercado. E havia uma especulação de uma outra candidatura. Na hora que essa candidatura não se concretizou, o mercado desinflou, né? Mas isso não significa que haja nenhuma situação no sentido de repúdio a esse ou aquele candidato, até porque o projeto que vai ser apresentado está sendo maturado, né? O que nós vamos propor na nossa candidatura à presença do país na contramão do que está aí. Responsabilidade fiscal, né, diminuição de impostos, priorizar o empreendedor, o mérito, um Estado necessário que sirva a sociedade e não se sirva dele, não esse aparelhamento que caracteriza o Partido dos Trabalhadores, né? Então, nós, é evidente, vamos ter a oportunidade e o cuidado de mostrarmos à sociedade brasileira, em especial ao povo brasileiro, de que maneira nós pretendemos administrar o país, que é justamente na contramão do que é colocado em prática pelo PT, e é evidente que num passado muito recente nós vemos o que é que isso resultou, a maior catástrofe econômica e moral que o país foi impactado nos últimos, sei lá, 80, 90 anos, desde 1948. Então a gente não quer repetir isso. Agora, senador, se não houver... Projeto de lei da anistia, teve alguma discussão nesse sentido? Nós vamos continuar até o último dia dessa legislatura, e se for necessário na legislatura subsequente, buscando principalmente a desinterdição desse projeto de lei. Não é, na nossa opinião, razoável que esse debate esteja interditado. Votar contra ou a favor é uma prerrogativa do parlamentar. Agora, impedir que o projeto tramite, que seja votado, na nossa opinião, mostra que é uma interferência indevida de um poder sobre o outro. Noticiado pelos senhores da imprensa que há uma pressão do judiciário, principalmente do Supremo Tribunal Federal, para que o projeto sequer seja pautado. Então, isso, claro, foi colocado para que nós tenhamos o apoio de partidos os mais variados, para que o assunto seja pautado e que os parlamentares possam, de uma forma transparente e cristalina, mostrarem o que de fato acreditam que é possível ser feito. Agora, senador, se não houver esse apoio do PP, republicanos e também do União Brasil, a candidatura do PL se sustenta? A candidatura do senador Flávio Bolsonaro, há muitos integrantes do Centrão falando que ela vai levar a uma polarização ainda maior no ano que vem. Nós estamos no ano 2025, de 2002 para cá, só quem venceu a eleição foi quem estava na esquerda ou na direita. Há um discurso recorrente na mídia de que é necessário buscarmos o meio. Normalmente o meio adere a quem ganha a eleição ou quem mostra alguma possibilidade de vencer, né? Então, o histórico diz diferente do que muitos analistas procuram colocar como verdade.
nós temos muita nitidez no que nós defendemos, o que nós acreditamos, que justamente o oposto do que é defendido pelo Partido dos Trabalhadores. Agora, no dia 6 de dezembro, o Diretório Nacional do PT divulgou um documento que é público, onde inclusive eles defendem que não pretenso, que eu espero que não aconteça próximo ao mandato do Partido dos Trabalhadores, o indutor do desenvolvimento seja o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, leia-se, o povo brasileiro através de seus impostos. Nós já sabemos que é mais do mesmo, e o desastre é certo. Fazer a mesma coisa, com os mesmos métodos, com os mesmos protagonistas, né, e da mesma forma, resulta no mesmo resultado. E o resultado é corrupção, desvio de recurso público, malversação. Nós estamos vendo aí as estatais dando prejuízo, e eu acho que a joia da coroa é os Correios, são os Correios, né, o governo buscando 20 bilhões de reais de um empréstimo com uma taxa de 136% de CDI, significa uma taxa efetiva de 20% ao ano, significa 4 bilhões de reais de juros que não serão pagos, isso tudo subsidiado, ou amparado, ou garantido pelo Tesouro Nacional, leia-se pela população brasileira. Então, esse tipo de irresponsabilidade, onde um projeto de partido político se sobrepõe a um projeto de país, isso precisa ser discutido pela sociedade. Então, é evidente que o PL é um partido hoje que tem 20% de participação no Congresso Nacional. Então, vamos buscar, é evidente, outros partidos, vamos buscar a adesão de quem pensa como nós, que acredita que o governo do PT precisa ser combatido, mas nós estamos dispostos a levar a nossa candidatura, porque temos tempo de televisão, temos inserção, temos capilaridade, e se nós não pudermos unir os grupos que pensam parecido conosco, haverá um segundo turno, que aconteceu, por exemplo, no Chile. No Chile, o segundo colocado, né, que teve pouco menos de 25% de intenção de votos, hoje está em primeiro lugar, que houve um pacto de não agressão. Então, isso, se acontecer, nós vamos tratar desta forma, mas vamos buscar até o final ter o maior número de partidos possíveis trabalhando conosco no primeiro turno. Líder, e como o senhor enxerga a ausência do Gilberto Kassab e do Marcos Pereira? Olha, que eu saiba, o convite foi feito, se eu não estou enganado, ao Marcos Pereira, que alegou uma divergência de agenda, né? Se ele não veio aqui, achou que tinha alguma coisa mais importante. Eu acho que nesse momento nós temos que levar em consideração de que nós estamos há 3 meses mais ou menos do período em que haverá essa definição do espectro partidário de todos aqueles que pretendem concorrer no próximo ano, quer dizer, 4 ou 5 de abril, né, onde as pessoas vão fazer a sua opção partidária. Nós estamos há 6 ou 7 meses das convenções partidárias. O lançamento da candidatura do senador Flávio ocorreu na sexta-feira passada, foi uma surpresa para muita gente. Então, haverá necessidade de decantar esse processo, né, de haver uma espécie de acomodação do processo, das pessoas maturarem e entenderem que o PL tem uma candidatura. A partir daí, as lideranças políticas vão tomar as suas decisões, evidentemente, acredito que é um natural, consultando os deputados, senadores, governadores. Esse é um processo que ocorre em qualquer lugar do mundo, não vai ser diferente do Brasil. Nós esperamos que tanto o Marcos como o Kassab, como outras lideranças, possam, em algum momento, conversar conosco. Como vocês levaram essa declaração de vários caciques do Centrão de que o nome do Flávio não une o centro? Olha, é natural que as pessoas falem o que entendam nessa situação, uma vez que são provocados para falar, e como eu falei anteriormente, havia uma expectativa de uma outra candidatura. Como ela não ocorreu, né, diante de uma surpresa dessa candidatura, é necessário decantar esse processo. Até qualquer pesquisa que tenha sido divulgada, foi divulgada uma ontem, se não estou enganado, ela foi diante de um fato em que já envelheceu a pesquisa. A pesquisa ela é absolutamente inservível, né? Ela não serve para balizar nem a fotografia do momento. Daqui a 20, 25, 30 dias será o momento de observarmos de que forma isso refletiu, repercutiu na sociedade brasileira. Líder, o senhor mesmo falou que essa candidatura, né, foi feita de surpresa e que aqui os senhores discutiram as circunstâncias em que ela foi tomada. Por que ela foi, então,
anunciada de surpresa? Por que não teve um acordo, uma negociação prévia com os outros partidos e quais foram, então, as circunstâncias? Olha, há uma convergência, que é a necessidade de tirarmos o PT do poder. Então, todos os partidos que vocês citaram, em maior ou menor grau, têm anunciado a necessidade, ou a vontade, ou a disposição de no próximo ano estarem em palanques opostos, né, através dos seus líderes, dos seus representantes. Então, isso é um ponto que nos une. As candidaturas, elas naturalmente surgem da vontade dos seus líderes e da convergência dos seus integrantes e vão ser testadas e recepcionadas ou não pelos partidos Mas aliados. por que de surpresa? Olha, a surpresa que eu posso dizer é o seguinte, que a decisão do presidente Bolsonaro, ela ocorreu e pelas circunstâncias em que ele está vivendo, evidentemente ele não pôde compartilhar com todos nós. Eu quero lembrar a vocês, foi importante a sua pergunta, que antes do trânsito em julgado do pretenso golpe, que na nossa opinião não ocorreu, o presidente foi impedido por mais de 100 dias, né, de falar às pessoas. Ele foi calado, emudecido, censurado, com cautelares que lhe foram impostas por um inquérito que foi impetrado contra ele, contra Eduardo e contra Paulo Figueiredo, e a denúncia, quando ocorreu há 40, 50 dias atrás, não incluiu o presidente Bolsonaro. Qualquer outro inquérito, né, levantaria essas cautelares que nós consideramos excessivas, mas isso não ocorreu. Então, o sistema, né, entendeu que ele deveria ficar impedido de falar com as pessoas, isso dificultou. Então, são situações excepcionais. Eu, por exemplo, estive com o presidente há 25 dias atrás, numa visita permitida, mas o tempo, as circunstâncias, a própria dinâmica da política não permitiu que nós tivéssemos a oportunidade de, nos dias subsequentes, ir aperfeiçoando as informações. Então, a forma excepcional com que o presidente se encontra, que é o nosso maior líder, o presidente Bolsonaro, leva à atitude que ele tomou e que, na nossa opinião, unifica o campo da direita e agora nós vamos buscar atrair o centro, né, e o centro-direita. Mas a direita, representada pelo Partido Liberal, está unificada em torno do nome do senador Flávio Bolsonaro. Senador, Como o o senhor que o senador enxerga Flávio vai levar amanhã? Precipitação. A gente tem uma oportunidade de discutir o Brasil. Então, qual é o Brasil que nós queremos? É um Brasil em que o Estado é hipertrofiado, é aparelhado, é dividido entre os companheiros, ou é um Estado em que a administração das empresas estatais, das empresas públicas e dos fundos de pensão é profissionalizada? Nós preferimos a profissionalização. O PT prefere esse tipo de apadrinhamento. Qual é o país que queremos? De uma situação em que o Estado brasileiro seja intolerante com o crime organizado, com o crime de uma maneira geral, que trabalhe a favor das forças de segurança, que ampare o cidadão, ou de um Estado que relativiza o crime, ou que tem um presidente da República que diz que o traficante é vítima do usuário, ou que alguém que rouba um celular necessariamente não deveria ser preso, ou que o atual ministro da Justiça comemora o fato de que nas audiências de custódia mais de 50% daqueles que passam por essa audiência são soltos, mostrando que o trabalho da polícia literalmente é de enxugar gelo. Eu acho que isso precisa ser discutido pela sociedade, né? Qual é o país que nós queremos? Um país que trata o seu indígena, né, os seus povos originários, como se diz no politicamente correto, como um estudo antropológico que não pode ter acesso à saúde, à educação, não pode ambicionar ter uma condição financeira diferente, não pode ter uma filha tendo um filho dentro de um ambiente salubre, mas precisa ser alguém que está como se estivesse como no estado originário e vai impedir que haja um desenvolvimento sustentável no país? Essa discussão precisa acontecer. Então, são formas diferentes de encarar o Brasil. E a candidatura de direita, contrapondo-se ao governo que aí está, vai permitir que essa discussão possa ser feita, né? Eu acredito que isso é bom para o Brasil. E se tiver candidatura de centro, que a visão que o centro tenha, ela seja levada em consideração. Nós estamos vendo um momento, por exemplo, em que o judiciário pode tudo. Você veja, por exemplo, vocês noticiaram, a imprensa, né, que o presidente Fachin propõe um código de ética dentro do tribunal e que isso é criticado e repudiado pelos senhores ministros.
É moral o que acontece, ilegal? Imagine você, por exemplo, que me faz essa pergunta, o que é que você acharia de você impertrar uma ação numa instância judiciária e o advogado da parte contrária ser esposa ou filho do juiz que vai julgar essa causa? É legal? É, porque foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. É moral? Acho que não. Então a gente precisa enfrentar isso, inclusive, com a reforma judiciária. É legal, por exemplo, um juiz no estado da federação, em qualquer estado da federação, ao final de um ano, em função do duodécimo que recebe, receber R$1 milhão, porque houve uma sobra e se trabalhou alguma questão de indenização que o permitiu receber quando aquele estado, por exemplo, está tendo dificuldades para prover saúde e educação. Então, por que não se faz uma reforma administrativa? Porque o PT tem compromisso com as corporações. Você acha normal, por exemplo, um funcionário público não ter sistema de avaliação quando você que trabalha numa empresa privada tem? E se você não prestar um bom serviço, você é dispensada? Então, é necessário discutir, por exemplo, a estabilidade do funcionário público. Existem discussões que são varridas por debaixo do tapete. E essa discussão é necessária ser feita com nitidez e com coragem. E uma candidatura que represente a direita, que ao mesmo tempo que defende valores que diz respeito à família, à defesa à vida, né, ao direito de propriedade, ao empreendedorismo, ao mérito, né, a uma governança em que o Estado sirva a sociedade e não se sirva dele. Essa discussão precisa ser travada na sociedade brasileira. Senador, hoje está claro que o governador Flávio, Tarcísio de Freitas não... Que foi ministro, quando eu fui ministro, que eu conheço, por quem eu tenho uma enorme afeição e admiração, deu uma declaração hoje nessa linha, que na hora em que o presidente Bolsonaro afirma que, ou anuncia que tem uma candidatura, a lealdade não prescreve, a gratidão não prescreve. Então eles se colocam como candidato à reeleição ao governo do estado de São Paulo e se solidarizam, com a candidatura do senador Flávio Bolsonaro. O senador Flávio disse que ele vai levar essa conversa para o ex-presidente Bolsonaro amanhã na conversa? Ele evidentemente vai reportar ao presidente o que ocorreu no tempo que é permitido, são 30 minutos, né? A gente conversou aqui talvez 3 horas. Vai ter que fazer um resumo do que ocorreu. Foi Mas prometida vice para a federação?